Ex-prefeito Luciano Leitor, muito obrigado pela aceitação do convite, é um prazer receber o senhor aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Douglas. Aqui quero dizer, inclusive, que ontem, depois dessa matéria que passou, muitas pessoas me mandaram trechos de entrevista que, durante o que você estava falando aqui, né? E você vê o tamanho da audiência que tem a TV O Dia na cidade de Timon, né? Pelo respeito e pelo tempo que a TV tem em Timon. O fato de ser lá de Teresina, isso nos traz também a vivência com Teresina e Timon. Então, muita gente ontem me mandou justamente partes, né, do que foi colocado ontem e agradeço muito poder estar aqui no dia de hoje. Eu queria que o senhor começasse fazendo uma análise. Nós estamos ainda na pré-campanha, mas com essa mudança da legislação eleitoral, a pré-campanha ficou praticamente uma campanha com algumas limitações. Então já tem movimentação de todos os lados. Eu queria que o senhor inicialmente fizesse um balanço do quadro sucessório em Timon, da situação política da eleição em Timon no momento. A eleição de Timon é uma eleição sempre muito disputada, né? Não seria diferente. Eu acho que o ingrediente diferente que tem esse ano é justamente as alianças que anteriormente não eram, imaginava-se possível serem feitas. E ano passado, inclusive, quando nós tivemos uma reunião na sede do PDT, eu pontuei que, muito provavelmente, era quase certa a união da ex-prefeita Socorro Joaquim, do coronel Schneider, que havia sido candidato a prefeito da cidade de Timon, com o deputado Rafael. Muita gente achou naquele momento que eu poderia estar muito bem fantasiando, digamos assim, uma situação como essa, onde, na verdade, essa semana, recentemente, o ex-coronel declarou o apoio ao deputado Rafael, assim como, há uns 2, 3 meses atrás, a ex-prefeita Socorro Joaquim declarou apoio. Tem uma outra candidatura também posta na cidade de Timon, né, que é do Henrique Júnior, que foi vereador, assumiu há pouco tempo mandato de deputado federal, e eu tenho também impressão de que logo, logo deverá ser pressionado para poder abrir também da candidatura. Mas claro, pressionado, o senhor usou a palavra pressionado. É pressionado mesmo, não adianta a gente fantasiar. Você tem governo que pressiona pessoas que fazem política, né? O governador Brandão, diga-se de passagem, nós não somos aliado político, mas não sou inimigo do governador. Pois é, eu ia perguntar ao senhor, se é aliado? Inclusive, não, nós não somos, não fazemos parte do grupo político do governador Brandão. Inclusive, diga-se de passagem, nas 2 vezes que ele foi vice-governador, eu o apoiei. Em 2012, quando eu era prefeito de Timon, a primeira candidatura do ex-governador Flávio Dino, o Brandão foi o seu candidato a vice. E eu era um dos poucos prefeitos do Maranhão que apoiamos o Flávio Dino para governador em 2014, né, e o Brandão como vice. Na reeleição do Flávio Dino para governador, nós apoiamos novamente Flávio Dino e Brandão. Claro que o desenrolar do caminhar da política vai trazendo outros formatos. No último pleito estadual, nas eleições de 2022, nós tivemos um candidato a governador que foi o senador hoje, o Everton Rocha, e tivemos no outro campo o Brandão. E nós ficamos no campo do Everton Rocha, né, do PDT, que já é um amigo antigo, que é um aliado nosso, que ajuda Timon há muitos e muitos anos. E no meio desse contexto, não nos tornamos mais aliados políticos, mas respeito muito o governador, né? Acho, inclusive, que na cidade de Timon, seus aliados estão deixando muito a desejar na administração do governador, porque eu fico assim olhando, Douglas, como é que pode? Um deputado estadual que foi líder do governo me pontuou aqui referente ao deputado Rafael. Eu fico olhando aqui Teresina e fico olhando Timon. Do lado de Teresina, o atual governador Rafael Fonteles tem feito um excepcional trabalho na área da segurança pública dentro daquilo que é possível. E não adianta, por muitas vezes, fazer só em Teresina e não fazer em Timon. Teresina, na área da segurança, tem pelo menos diminuído o índice de violência. Não vou dizer que resolveu, porque é complicado se resolver. Para você ter ideia, esse ano já na cidade de Timon, este ano, já morreram praticamente de suicídio, homicídios em Timon, 45 pessoas. 45 pessoas. Uma cidade de 175 mil habitantes, temos Teresina aqui quase 1 milhão de habitantes, eu acho que foi quase 80 no total. Mas uma disparidade muito grande. Enquanto a cidade de Timon aumentou a violência, Teresina diminuiu a violência. Ou seja, enquanto aqui o governador do estado do Piauí tem feito dentro da sua jurisdição o que é possível na área da segurança, tem realmente colocado, aí do outro lado do rio Timon não está tendo. E eu não vejo, é por isso que eu digo que às vezes os aliados do governador Brandão talvez não tenham dado a ele a ênfase e a importância que tem da segurança pública. Você vê, as facções estão tomando de conta. O cidadão de Timon está aterrorizado. E aí, por muitas vezes, eu vejo justamente isso. O deputado faz todo o esforço para trazer aliado, para trazer aliados, para aumentar o seu campo político, mas eu não vejo o esforço para diminuir a área da segurança pública. E é nesse aspecto que eu faço a crítica ao governador Brandão. Espero que o governador tenha mais 2 anos e meio de mandato, que ele possa realmente fazer um governo onde os timonenses e a região leste possa ter um reconhecimento melhor da administração, e ao mesmo tempo eu não ocupo, eu ocupo por muitas vezes seus aliados, que é quem está na cidade. Ao invés de levar a pauta administrativa para o governador, na maioria das vezes, tem levado apenas a pauta política. Aí o senhor falou do governador e dos aliados, e obviamente o governador
qualquer governador conta com seus aliados em cada área do Estado. Eu aproveito que o senhor falou da segurança, mas eu queria que o senhor fizesse uma avaliação mais geral das ações do governo do Maranhão em Timon. Além da segurança pública, o governo tem atuado bem, tem cumprido suas funções em Timon? A principal ação política do que está tendo é a política. Eu acho que o governador Brandão tem tentado fazer, eu sei das dificuldades também, eu fui prefeito durante 8 anos, eu não estou aqui para chegar e jogar responsabilidade, eu também fui prefeito, eu sei das dificuldades que se tem. Por exemplo, na área da saúde pública, eu vejo muita dificuldade, ou seja, muitos timonenses ainda hoje têm que estar indo para São Luís, para Imperatriz, para fazer tratamentos de alta complexidade. Quando o ex-prefeito Firmino Filho era o prefeito de Teresina e nós estávamos na prefeitura, tinha uma parceria importante entre o município de Timon, a prefeitura de Teresina e os governos estaduais. Essa parceria, na realidade, ela não tem sido a contento do tamanho que ela poderia ser. Ou seja, você imagina um cidadão pobre que mal tem, por muitas vezes, a condição, né, do dia a dia, ter que ir para São Luís, de repente fazer um tratamento. Você tem Teresina aqui do lado que oferta, de certa forma, uma série de vantagens na área da saúde. Ou seja, é um sofrimento. Esse é um ponto que eu acho que o governo tem que ajudar mais. A MA 040, por exemplo, recentemente, que não é uma estrada municipal, mas a ex-prefeita de Timon, aliás, a atual prefeita de Timon, Dinaí, fez um tapa-buraco e fez um pedido para o governador para que ele pudesse fazer a MA 040. Logo após ter feito o tapa-buraco, foi feito um pedaço de recuperação da MA 040, ou seja, talvez o governador tenha olhado a MA 040 porque a prefeita Dinaí começou a fazer o tapa-buraco e pediu para se fazer isso aí. O governador recentemente esteve em Timon anunciando uma série de obras dentro da cidade de Timon. Eu espero que essas obras possam acontecer, não somente agora no período eleitoral, porque a prefeita também da cidade, seja de qualquer cidade, sempre precisa muito da parceria com o governo do estado, independentemente de quem seja aliado ou não. Só que, infelizmente, em Timon está-se aquela velha tese, quanto pior, melhor. Ou seja, quanto pior tiver a cidade, melhor para os aliados hoje do governador e adversários da atual prefeita fazerem uma política melhor. Essa política eu acho que tem que ser mudada. Eu sempre digo, passou a eleição, se junta todo mundo para poder tentar fazer o melhor pela cidade de Timon. Quem tem ajudado hoje a cidade de Timon, de fato, sabe quem é? É o senador Everton Rocha, é o ministro e atual ministro e deputado federal Juscelino Filho. Inclusive, os dois conseguiram agora, recentemente, uma obra importantíssima para a cidade de Timon, que é da Avenida Coeb, que vai ligar de ponta a ponta, fazendo uma diagonal na cidade. Vai melhorar a mobilidade urbana, vai melhorar a questão da segurança pública, a questão da saúde pública. E, infelizmente, a preço de hoje são esses, infelizmente que eu digo, são esses dois companheiros que têm ajudado a cidade. O governador pode ter até muita vontade, mas acredito eu que seus aliados estão naquela velha tese, quanto pior, melhor. Aqui no Piauí, nós temos o governador Rafael Fonteles, e o governador, logo após ganhar a eleição, foi muito claro ao dizer o seguinte: olha, eu tenho as minhas preferências políticas, qualquer governador, prefeito, vereador, enfim, qualquer ocupante de cargo público tem suas preferências, tem seu partido. Mas ele disse: olha, aqui nós vamos governar para todo o estado do Piauí. E a história, ou seja, os últimos meses, tem mostrado exatamente isso. O governador tem recebido prefeitos de oposição, tem feito parcerias com prefeitos de oposição, tem realizado obras em municípios onde ele não foi votado pelo prefeito. Então, ele tem realmente desenvolvido vários programas, inclusive, com repasses de recursos do Estado para municípios onde ele não foi votado. Então, de fato, ele tem cumprido, o governador Rafael Fonteles tem cumprido o que ele prometeu. Aí eu pergunto ao senhor, fazendo uma comparação com o Maranhão, o senhor já falou, mas só para deixar mais claro para o timonense que nos acompanha. A prefeita Dinaí Veloso ocupa o principal cargo de uma das maiores cidades do Maranhão. De uma das maiores cidades do Maranhão. Ela está tendo acesso ao governador, ela tem conversado com o governador tem atendido pelo menos parte dos pedidos da prefeita, que eu sei que ela tem feito vários pedidos, tem tentado, tem buscado parceria. O senhor acha que está havendo uma barreira da oposição para que isso não seja atendido? Eu não acho não, Douglas, eu tenho certeza. Você tem ideia, eu conheço o Brandão há muitos anos, né? Conheço o Brandão, até onde eu sei ele é um homem educado. Mas é uma descortesia um governador do estado ir para uma cidade fazer anúncio de algumas coisas e não convidar o prefeito ou a prefeita da cidade. Ela não foi convidada? Não, ela não foi convidada. Então, isso ali com certeza foram os aliados, né, do próprio governador que colocaram ali, de certa forma, panos quentes para não convidar, para isso, para aquilo, outro.
né? Recentemente nós tivemos, por exemplo, nós tivemos aqui recentemente a inauguração da BR-226, que é uma BR federal, né? E para você ver, a prefeita foi para essa inauguração. O próprio governo federal mandou o convite para a prefeita Dinaí, né, para poder realmente se fazer presente nessa inauguração da BR-226. Já no estado do Maranhão, o governador do estado do Maranhão, pelo menos tem-se de passagem, né? O que um governador faz? Né? Um governador que, na realidade, quando o aliado político local não atrapalha, ele geralmente liga para o prefeito. Liga para o prefeito, prefeito, estou indo aí. Até é uma questão institucional, não quer dizer que vai ser um aliado político, mas é uma questão institucional de respeito à maior autoridade de uma cidade, que é o prefeito, que é eleito pelo povo. E na última visita do governo à cidade de Timon, né, até onde eu sei, não houve uma ligação do governador Brandão para o prefeito Dinaí, ou um pedido, um convite formal, que não custa nada às vezes se fazer, ligar. Eu estou falando de ligações. E isso, infelizmente, é certeza absoluta que foi ocasionado pelos aliados, em especial o próprio deputado na cidade de Timon, que eu conheço, Douglas, bem o Rafael. Agora, como consequência disso, então, pelo que o senhor tem dito, Timon deixa de ser beneficiada em muitas áreas, por muitas obras, por conta dessa questão política. Sem dúvida nenhuma, Douglas. Você vê aqui, ou seja, se o governador vem na cidade, é impedido, na realidade, pelos aliados de poder falar com a prefeita. Você não tem sombra de dúvidas que quem perde com isso é a cidade como um todo. Eu conheço o Rafael. O Rafael, Douglas, queria ser prefeito da cidade de Timon de qualquer jeito. Ele tinha na cabeça dele que simplesmente pelo fato de ser meu primo, eu, enquanto prefeito, ser sobrinho do Chico Leitor, ele, por uma questão familiar, seria o candidato a prefeito. E isso não aconteceu. E isso foi um dos motivos maiores. Eu conheço bem o Rafael. Então, como eu conheço bem ele, eu tenho certeza absoluta, né, de que ele deve ter dito para o governador evitar de ter feito um convite, o próprio governador para prefeito. Eu não tenho dúvidas disso, né? O Rafael, como eu estou lhe dizendo aqui, na cabeça dele, ele seria o prefeito de Timon. E por obrigação eu teria como primo dele. Eu dizia para ele: Rafael, eu já fui prefeito de Timon 2 mandatos. Chico Leitor já foi prefeito de Timon 2 mandatos. É hora de ter uma pessoa fora da nossa família enquanto prefeito. Foi aí que surgiu a atual prefeita Dinaí, escolhida pelo grupo político de forma democrática. Mas, se me permita perguntar, foi esse o motivo do rompimento? Porque o que a gente tem acompanhado, ele dizer, entrevista, inclusive ele esteve aqui, ele faz uma explicação completamente diferente. Qual foi o real motivo do rompimento do Eu já vi, tu sabe, uma das piores coisas que tem das pessoas que traem a confiança de outros fazem, eles tentam arrumar argumentos. Por exemplo, aqui, nesse tocante da questão do argumento que ele tem dito, que é porque não concordava da forma nossa de administrar, não era isso? E ele diz até que apoiou a prefeita e o grupo, mas não recebeu apoio. Aí eu pergunto aqui, até para o timonense que me ouve, que a população não é burra, diga-se de passagem. Quem faz política hoje, que acha que a população tem memória curta, ainda mais com as redes sociais, está totalmente enganado. O Rafael geralmente vem dessa ideia de que não concordava com o grupo. Eu faço aqui uma pergunta. Se ele não concordava com o grupo, qual o motivo levou ele a se unir com a Socorro Joaquim, que palavras dele, diga-se de passagem, tem palavras dele dizendo em vídeos por aí de WhatsApp, ele dizendo que a Socorro Joaquim foi o pior que aconteceu em Timon. Aí, de repente, por um lado, ele disse que rompeu com a gente porque não concordava da forma de administrar, e por outro lado, ele se junta com quem ele disse que foi o pior que aconteceu na cidade. Isso é um contrassenso. Isso aqui, na realidade, é apenas o poder pelo poder. Segundo ponto, agora recentemente com o coronel, se eu não estou enganado, foi até com você que ele chamou o coronel de miliciano. Foi, aqui sentado onde o senhor está sentado agora. Ou seja, numa entrevista com você, ele chamou o coronel de miliciano, de repente ele tem um apoio do coronel. Vem cá, como é que eu digo que uma pessoa é o pior que aconteceu em Timon? Como é que no segundo momento a outra pessoa diz que é o miliciano? E de repente eu me junto e digo que é pelo melhor para a cidade. É contraditório, Douglas, uma situação como essa. É um raciocínio simples. Quem está me ouvindo em casa raciocina. O Rafael simplesmente disse que a Socorro era o pior, isso dito por ele, para a cidade de Timon. Por outro lado, ele chamou o ex-comandante coronel Schneider de miliciano. Aí de repente estão juntos. Ou seja, de repente essa junção toda vira uma coisa positiva. Eu quero dizer que o eleitor não é burro, o eleitor tem memória e não é curta, porque hoje tem os celulares, tem as redes sociais, isso dito por eles, não sou eu que estou dizendo, dito pelo próprio deputado Rafael. Só saber da produção, se a gente pode mostrar novamente as imagens, as fotos da oficialização do apoio da ex-prefeita Socorro Joaquim e do ex-comandante da PM de Timon, Coronel Schneider, ao deputado estadual Rafael. Tem aí as imagens. Aí não são imagens que nós conseguimos com alguém, não. É mais da própria conta do Instagram do deputado estadual. Aí está com a presença do governador do Maranhão, todos juntos, aí Socorro Joaquim, Coronel Schneider.
oficializando apoio, eles falam de oposição, daqui a pouco eu vou perguntar ao ex-prefeito, de oposição unida. Aí, na sequência, eu queria reprisar uma fala do ex-prefeito Luciano Leitor, essa fala, como eu tinha comentado, em novembro de 2023. Ou seja, em novembro do ano passado, o senhor, numa reunião no PDT, o senhor disse, olha, os 3 vão estar juntos na próxima eleição. Acho que pelo menos boa parte dos seus aliados disseram, não acredito. Acho que até aliados do senhor não acreditavam. Mas o senhor fez essa previsão, vamos acompanhar. Coronel da disputa, eu soube que ele vai tentar de toda forma tirar o coronel. Eu soube que ele já comprou a ex-prefeita. Eu soube que ele acha que se for só ele candidato com a Adinaí, ele vai ganhar a eleição. Ele vai... Um corte que nós fizemos de um vídeo que a gente recebeu, que a produção conseguiu garimpar esse vídeo. Por que nesse época o senhor já enxergava esse cenário? Na verdade, Douglas, tem situações que são previsíveis. Por exemplo, a ex-prefeita Socorro Aquim. Eu sabia que ela estava só se valorizando para poder uma hora encostar no Estado e ver qual era a melhor forma de ter o apoio. Por outro lado, eu vi que o coronel Schneider estava apenas fazendo a zoada de que era candidato, fez vários vídeos dizendo que ia ser candidato, que ninguém ia tomar candidato, dependia de um partido, arrumou o partido. E, falando em coronel, só quero fazer aqui um adendo. O coronel passou mais de 1000 dias dizendo que o Rafael, que a candidatura do Rafael é a candidatura da família Leitor, que o Rafael fazia parte do mesmo grupo. E, de repentemente, a gente chega agora com o apoio do coronel Schneider para o Rafael. Por que eu estou dizendo que eu já imaginava que isso ia acontecer? Para quem não sabe, o Rafael é meu primo. Quando o Rafael quis ser candidato a deputado estadual, ele quase morou na casa do meu pai, Douglas. Quase morou na casa do meu pai. Eu imagino, assim, olhando a analogia, eu não duvido dele ter armado uma rede na porta do governador. Na porta. Como eu conheço o Rafael, ele deve ter passado assim, o dia todinho na porta do governador Brandão, pedindo para o governador juntar o povo íntimo. Eu conheço o Rafael. A ambição de um homem, por muitas vezes, você conhece pela forma que ele age. E o Rafael é um homem muito ambicioso, né? Ganhou 2 mandatos de graça pelo grupo, depois teve 2 mandatos, rompeu com o grupo, não foi com o Chico, não foi com o Luciano, eu falo, é das milhares de pessoas que acompanham o nosso grupo político, que nós ajudamos a dar 2 mandatos para ele. Depois de estar no mandato, é muito fácil a pessoa romper, é muito fácil a pessoa discordar. Sem querer desmerecer a pessoa do Rafael, mas o Rafael teria dificuldade de ser vereador na cidade de Timon se não fosse o Chico Leitor. Teria. Muitas pessoas perguntam, Luciano, como é que foi deputado federal com 22 anos? Eu digo, rapaz, foi a força do grupo Chico Leitor. Eu estou mentindo? Se o Rafael não fosse sobrinho do Chico Leitor, ele teria tido um mandato? Não teria. Agora, romper com um grupo, romper com uma cidade, tem vários discursos do Rafael colocando, né, que eu era um bom prefeito, colocando. Aí ele tem alguns discursos lá, que eu dizia que o Rafael era um bom deputado. O Rafael não nego, não. O Rafael é um bom deputado e acho que deve continuar sendo um bom deputado para a cidade de Timon. Agora, prefeito, ele não seria um bom prefeito. Por que eu digo isso aqui? Porque eu conheço o Rafael, a ambição dele é muito alta. Porque aqui, Chico Leitor foi pegar ele na maternidade. Se uma pessoa tem coragem de fazer com um tio, que lhe deu tudo, ajudou na escola, pagou a escola particular, até a casa que o Rafael mora, o terreno foi Chico que ajudou. Aí, de repente, rompe pelo poder. Você imagine com o eleitor. Se ele rompeu com o tio, com a família, com os amigos. Eu acho que a política, Douglas, é passageiro. Daqui a pouco passa a eleição. E como é que fica o meu perfil? A política desse ano ela é muito mais a ver com o caráter das pessoas. Quem você é, quais são os amigos que você tem, qual é a sua conduta moral, o que você fez, porque isso aqui, a política passa, mas os anos depois vem pela frente. Então eu diria assim, o Rafael eu conheço bem. Se brincar, ele armou uma rede em frente ao gabinete do governador Brandão e ficou lá o tempo todo forçando. E o coronel Schneider, queria aproveitar e dizer aqui, foi fraco. Eu acho um comandante da polícia, coronel de coisa, eu acho que até é vergonhoso para a polícia militar, mas eu tiro o coronel militar do meu dos militares. Eu fico mais como é que ele olha para a tropa. Ele passou 1 ano, 3 anos e pouco falando mal da prefeita Adinaí, olha, falando mal do Rafael, dizendo que ele estava dentro de um fato combinado. Aí, de repente, 1 semana, o coronel desfaz tudo que ele fez durante 1 ano, 1000 dias, digamos assim, 3 anos. Eu, analisando o que o senhor falou, que de um lado, a gente tem as críticas que o deputado estadual, como o senhor afirmou agora há pouco, fez, a ex-prefeita Socorro Aquim, várias críticas. Criticando a gestão, que ela não foi uma boa prefeita, que ela não ajudou Timon, que as administrações foram desastrosas. Como o senhor disse, vídeos aos montes aí nas redes sociais.
mas no caso dela especificamente, foram críticas a ela também, como pessoa, muitas vezes, mas críticas voltadas especificamente para a gestão. No caso do ex-comandante da PM, a acusação que ele fez nessa cadeira, nesse lugar que o senhor está citado, foi uma acusação muito grave. Foi uma acusação muito grave porque, segundo o deputado estadual, que fica bem claro para a cidade de Timon que está nos acompanhando, segundo o deputado estadual, o ex-comandante da Polícia Militar, um coronel, seria miliciano. Ele disse isso aqui, está gravado. Ele disse isso aqui. Então, assim, eu fico imaginando como foi essa composição diante de fatos tão graves, tanto de um lado como do outro. Douglas, eu não diria que foi uma acusação grave, eu diria que foi uma acusação gravíssima. Qual o papel da polícia, na verdade? Não é combater os criminosos? O maior contraditório da polícia é justamente as milícias. Ou seja, o deputado Rafael, aqui, né, em canal de televisão, chamou justamente o atual comandante, aliás, o atual coronel Schneider de miliciano. Aí, de repente, por causa de uma aliança política, tem que se desconsiderar tudo. Eu acho assim que isso que eu digo, o eleitor não é burro, Douglas. O eleitor está olhando. E outra coisa, eu queria dizer o seguinte: não duvide, escreva o que eu estou dizendo, timonense, não duvide se daqui a pouco o deputado Rafael, vendo que a Socorro não está somando muito com ele, tire ela do páreo. Invente alguma desculpa jurídica, alguma questão de ação, e a Socorro saia também dessa condição da pré-candidata a vice. E tem um detalhe: não adianta ele imaginar, a Socorro, se porventura, tem um respeito à professora Socorro, respeito, nós estamos falando aqui de política, né? Mas assim, se a Socorro quiser pensar em botar o Ulisses, dificilmente o Rafael vai aceitar. Se ela pensar em botar o sétimo aqui, que estão escondendo na campanha, dificilmente ela vai aceitar. Vamos esperar para ver o desenrolar. Estão escondendo o ex-deputado? O sétimo? Estão. Eu conheço a opinião do Rafael sobre o sétimo. Não é de hoje. Eu tenho certeza que a opinião dele não mudou. Ele está por uma questão de conveniência. De conveniência. E assim como o senhor disse lá atrás que os três poderiam estar juntos, você está dizendo aqui que, dependendo da evolução do quadro político, ele pode, inclusive, arrumar uma desculpa e tirar a ex-prefeita da oposição. Pode. E a ex-prefeita Socorro Aquim, como é uma aliada do governador, vai ter que aceitar calada a decisão. Ela vai fazer o quê? Vai romper com o Rafael? Ela vai passar para o lado do Henrique Júnior? Não vai, porque o governador Brandão tem mais 2 anos de mandato como governador. Pela frente, não vão. É essa parte dos bastidores da política que por muitas vezes o eleitor não sabe, mas que acaba sendo tratado. Eu só quero ver como é que vai ser em cima de um palanque, né? Praticamente isso. O Rafael, Socorro e Schneider, independentemente da Socorro ser a candidata a vice. É o Rafael que disse que a Socorro era o pior para Timon, a Socorro pedindo voto para o Rafael. É o Rafael dizendo que o Schneider era miliciano e o Schneider dizendo que o Rafael é o melhor candidato e o Rafael dizendo que o Schneider era miliciano. Foi apenas uma enganação naquele momento. A população não é besta e não é burra, Douglas. Então, pelo menos eu não tive essa informação, mas é isso que se comenta nos bastidores, de que a declaração foi um engano em relação ao miliciano? É o que vai ser colocado. Não, ele venceu o processo, que foi um processo, está tudo comprovado. Cada eleição tem uma interpretação. Mas a acusação houve, né? A acusação dele. Ele acusou com muita veemência esse assunto do coronel Schneider. E eu digo assim, rapaz, eu fico assim me perguntando, como é que o coronel Schneider vai olhar para uma tropa? Rapaz, é complicado. Porque ele vai apoiar um deputado que o chamou de miliciano. Foi no extremo do que é a segurança pública, do que é a polícia militar, do que é um militar. Eu acho que é um ambiente, como a gente comentou ontem, na política, quando se ultrapassa alguns limites, fica difícil voltar. Às vezes até composições. Por exemplo, se a gente imaginar Lula e Alckmin, era uma composição praticamente, se você falasse para todos os brasileiros, quase todos os brasileiros, antes, a maioria absoluta iria dizer que era impossível. Mas aí os dois estão juntos, mas por quê? Houve, durante muito tempo, um embate político entre Lula e Alckmin. Então, isso permitiu uma composição que foi, inclusive, compreendida por quem votou pela maioria da população que elegeu o presidente da República. Mas alguns limites fica muito difícil. O senhor colocou um aspecto que é o olhar da tropa, o olhar dos policiais militares para o coronel. E, às vezes, eu vou além, o impacto que isso tem no ambiente familiar. Douglas, você não pode brincar com o sentimento das pessoas. O ano tem 365 dias, né? Depende de 366. Tem 3 anos que o coronel fala mal do Rafael, o Rafael fala mal do coronel. E o coronel vendeu isso para aqueles que o seguem. Mas na hora da decisão, o coronel não fez uma reunião, o coronel ficou escondido.
Outro dia até foi uma brincadeira, eu estava dando uma entrevista na rádio, para a pessoa, epa, tem que cuidar, eu disse na rádio, coronel, pai, sai da moita. Mas até hoje ele não disse e nem explicou, apenas apareceu essa foto que ele apoia o Rafael. Eu acho assim que o homem que faz política, Douglas, ele tem que encarar de frente os fatos, não pode ficar se escondendo. Eu fico assim, imaginando o que ele vai dizer, qual a justificativa que ele vai dizer. Eu já vi em WhatsApp mais de 100 vídeos do coronel dizendo que a família Leitão tinha 2 candidaturas, o coronel dizendo que o deputado Rafael foi que perseguiu ele, que tirou ele do comando. Como é que fica isso? Eu acho assim que tem que ter, na realidade, a pessoa tem que ter muito caráter para poder realmente manter. As pessoas que não gostam de mim, às vezes, Paulo, você não é porque... Mas eu tenho uma coisa, eu tenho uma posição. Eu nunca saí do campo onde eu estou. Eu sempre estive no mesmo campo. Eu continuo no mesmo lugar, com a mesma posição, eu posso andar de qualquer lugar de timão de cabeça e ficar, o Luciano ali é um traidor, o Luciano ali fugiu com a palavra, o Luciano ali está apoiando não sei quem. Esse caso você citou agora há pouco do Alckmin, é um caso total. Eu vi outro dia a pessoa querendo comparar o Alckmin na questão, né, do Alckmin da aliança dele com o Lula. Se você for lá na eleição presidencial, o Alckmin não era nem candidato, estava em disputa entre o Dória e o Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, pelo PSDB. Isso. E, na verdade, o Alckmin, a conduta do Alckmin, governador de São Paulo por 4, ninguém tem nada que falar do Alckmin. Eu estou falando de conduta. O que o deputado chamou, o coronel, foi de miliciano. O que o deputado falou da ex-prefeito foi que foi o pior que aconteceu na cidade de Timon. Então, eu estou falando de conduta. Né? A questão nacional, todo mundo sabe, teve a pandemia, teve o Bolsonaro, teve Lula. Era um contexto totalmente... Timon não tem pandemia, Timon não tem o Bolsonaro, né? Timon não tem o Lula. A eleição não é nacional, a eleição é municipal. As alianças municipais que fizeram e estão sendo feitas, na minha opinião, não entrará bem na concepção do eleitor que tiver o mínimo de raciocínio e consciência. Eu tenho mais 2 perguntas para fazer ao senhor, antes de encerrar, mas tem uma ainda sobre a oposição. Nós temos os 3 unidos, mas tem o deputado Henrique Júnior, né, que, eu inclusive acompanhando alguns grupos de WhatsApp de Timon, eu estou em alguns grupos, eu acompanho em vários municípios do Piauí também, quando eu tenho tempo, para acompanhar a manifestação das pessoas, enfim. E aí, depois do que nós falamos ontem aqui, houve uma repercussão em vários grupos de WhatsApp e muita gente dizendo, olha, aconteceu isso e tal, mas o Henrique Júnior não vai abrir mão da candidatura, não vai abrir mão de concorrer na oposição. Qual a sua avaliação da candidatura do Henrique Júnior? Eu acho que o Henrique Júnior, na verdade, né, ele é afiliado a um partido. O partido que ele é afiliado tem um deputado federal, que é o Josemar de Maranhãozinho. O deputado Maranhãozinho, é aliado ao governador. Eu não sei até que ponto o deputado vai segurar a candidatura dele lá. O Henrique Júnior é ajudado hoje pelo atual prefeito também de Imperatriz, né, o Assis, que tem o maior respeito por ele, é de Timon, para quem não sabe, o prefeito de Imperatriz é de Timon. Né, então ele tem 2 apoios ali, né, o prefeito de Imperatriz, que é o Assis, e o apoio do deputado federal Josemar de Maranhãozinho, mas tem um governo do estado pelo meio. Eu quero saber até onde, em que ponto, na verdade, o Henrique Júnior vai ter força para segurar uma candidatura. Né? O Luciano está colocando isso, que ele quer que o Henrique Júnior seja candidato de qualquer jeito, porque tendo 2, 3 candidaturas na cidade de Timon, é melhor para a atual prefeita vencer a eleição. Não é isso. Essa questão de eleição é muito relativo, Douglas. Em 2016, eu fui candidato à reeleição, só era eu e o Alexandre Almeida. Para quem não lembra, a ex-prefeita Socorro Joaquim indicou o seu filho, Ulisses Joaquim, para ser a vice do Alexandre. E em 2016, com o nosso grupo, com o trabalho, nós vencemos as eleições com a diferença de 11 mil votos. Para ser mais bem, foi 10.687 votos na eleição de 2016. Então, nem toda união ela é positiva. Nem toda divisão também é positiva. Então, quanto ao Henrique Júnior, né, o Henrique Júnior foi vereador em Timon, foi subsecretário da Socorro de Educação, assumiu recentemente como deputado federal, até parabenizei ele por ter assumido o mandato de deputado federal. Achei que ele podia ter colocado mais para a cidade de Timon. Porque a informação que eu tive, eu também, é apenas uma informação, né, acho que ele colocou 300 mil, foi alguma coisa assim para Timon, mas colocou 1,5 milhão para Parnarama. Eu digo, Parnarama ele teve 800 votos, em Timon ele teve 17 mil votos, Parnarama levou 1,5 milhão de emendas, e Timon, só porque a prefeita é em tese uma concorrente dele, uma adversária dele, eu acho que é uma visão ruim, né? É uma visão ruim. A informação que eu tenho foi essa, justamente disso. E outra coisa, o Henrique Júnior, inclusive, eu até queria, eu conheço ele, o discurso do Henrique Júnior, é 40 anos da família Leitão, é 40 anos da família. Douglas, se você for tirar o que foi feito pelo nosso grupo, nós é família Leitor, nós temos um grande grupo, as pessoas têm um apelido de Grupo Leitor. Se você vai pegar, durante 133 anos de idade de Timon, se você tirar o que o nosso grupo fez na cidade, você tirar o Hospital do Parque Alvorada, você tirar a Seara, tirar o Mercado da Formosa, tirar o Mercado do Parque Alvorada, tirar a Avenida Teresina, tirar a Avenida Piauí,
fica quase nada. E os outros que passaram durante esse tempo como um todo? Então, nosso grupo tem história de trabalho. Hoje, a cidade de Timon é o primeiro lugar da educação no estado do Maranhão. Eu vou repetir, Timon hoje, pelo IDEB, é a melhor educação, ultrapassou os índices do Maranhão e do Nordeste. Isso é fruto de um trabalho sequencial. Me lembro aqui que quando eu entrei em 2013, 1º de janeiro de 2013 como prefeito, nós tínhamos em Timon escolas de palha. A Socorro saiu e deixou as escolas de palha ainda na cidade de Timon. Nós reformamos, transformamos escola, a Dinaí era secretária, climatizou e hoje, pelo trabalho da Dinaí, enquanto secretária, como prefeita de Timon, hoje alcança o primeiro lugar no IDEB. Então é uma coisa que eu, assim, referente ao Henrique Júnior, eu diria isso, vai depender muito se o deputado federal, que é quem o apoia, Josemar de Maranhãozinho, vai segurar a candidatura dele, porque não depende do Henrique Júnior, depende do governo e do deputado que ele apoia. O senhor é candidato? Não, não. Às vezes, assim, quem tem perguntado muito, até eu tenho dado algumas entrevistas em rádio, eu até disse, vou bater uma foto minha e mandar para a oposição, que a oposição tem muita saudade de mim em Timon. Eles querem dizer o tempo todo que eu sou candidato. Não sou candidato a prefeito, não sou candidato a vereador, né? Todo mundo sabe da minha aliança com a atual prefeita da cidade de Timon, que é a professora Dinaí, que tem feito um trabalho. E aí as pessoas ficam o tempo todo dizendo que eu sou candidato. Isso é oposição. Eu até brincando disso, vou mandar fazer, pedir para fazer uma foto minha e mandar para cada um da oposição, para ver se eles se acalmam o coração deles. Porque o que eles queriam é que eu fosse candidato. Na verdade, eles estão com medo de enfrentar a prefeita. É um mande de homem que está todo mundo se juntando. Como é que se estão bem nas peças que diz? Como é que estão se juntando tudinho contra a prefeita Dinaí? Só tem um sentido. Sozinhos não vão para lugar nenhum. E juntos eu tenho minhas dúvidas. Nós falamos sobre a oposição. Agora, a oposição, além disso, de muitas vezes falar que o senhor é que vai ser o candidato a prefeito, a oposição diz que a atual prefeita é totalmente comandada pelo senhor, que é o senhor não é o prefeito de direito, mas é o prefeito de fato. A oposição de Timon tem que começar a aprender uma coisa, a respeitar mais as mulheres, inclusive. A oposição, quando faz isso, como é que... Aí vamos colocar aqui, ela foi a secretária quando eu fui prefeito e foi ela que fez com que a educação tivesse a evolução comigo na prefeitura. Eu deixei de ser prefeito, ela continuou como prefeita. Hoje o município de Timon é o primeiro lugar no IDEB. Essas falácias de que sou eu que mando, Nadine, é uma forma de tentar diminuir a imagem dela enquanto gestora, enquanto prefeita. Não existe nada disso. Eu só fui na prefeitura, acho que até hoje umas 2 vezes, Douglas. Acho que foi umas 2 vezes para uma reunião que eu participei, né, que me convidaram para poder participar, que era assunto de projetos anteriores, quando eu tinha saído ainda. Tem gente da oposição que diz que me vê na prefeitura todo dia. Eu acho que estão sonhando comigo, né? Na verdade, tentam criar esses factoides, onde, na grande verdade, é o medo de enfrentar a Dinaí. E a prova do medo é justamente a junção de todo mundo. Se a prefeita, em tese, é comandada pelo Luciano, como eles tentam dizer, se a prefeita está mal na avaliação, como eles dizem, se ela perde a eleição, por que estão se juntando? Por que, de repente, o deputado teve que se juntar com o que ele chamou de miliciano? Por que, de repente, o deputado teve que se juntar com a prefeita, com a ex-prefeita, que eles querem o pior que existia de Timon? Então, na verdade, o Luciano Leitor não manda na questão de Dinaí, eu não mando em prefeitura. A prefeita é a Dinaí e a oposição não quer admitir porque está com medo de enfrentá-la nas urnas. Como o ex-prefeito de Timon, Luciano Leitor, veio, queria aproveitar, inclusive na presença do senhor, e mais uma vez reforçar o convite para o deputado estadual Rafael, para o coronel Schneider e para a ex-prefeito Socorro Aquim para virem aqui. Acho que, não sei, vai depender deles. Acho que... Eu tenho até uma opinião sobre isso aí. Eu acho que não adianta você convidar, não. Dificilmente vai vir, e se vier... Dificilmente vai explicar o quê? Coronel Schneider vir num programa, é possibilidade que a Socorro até pode querer vir, né? Porque ela agora está aparecendo, fazendo vídeo, fazendo um monte de coisa, para tentar se firmar como vice. Né? Mas já que eu soube a tendência de tirá-la. Agora, o coronel, você chamar para vir dar entrevista, se o coronel teve que se ajoelhar para o Rafael, e olha que o Rafael dizia no vídeo, que o coronel não era um homem nem para enfrentar ele de fuzil. Bastou o broche de deputado estadual, o coronel se entregou. Vim para uma televisão, o coronel Schneider, 0 chance. Você acha que nem o deputado estadual Rafael? Rafael pode até vir para dizer que vai apoiar o Schneider, para desfazer talvez o que ele disse. Agora, qual argumento ele vai dizer? Não duvido, não. Eu queria agradecer a presença do ex-prefeito Luciano Leitor, ex-prefeito de Timon, aqui no jornal O Dia News. Muito obrigado pela sua participação, pela gentileza de ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço, sempre que convidado eu vou vir. Eu não sou de fugir de convite, de entrevista, não. Eu não tenho esse costume na minha vida.